Ela amava o homem que a prendeu. E ele assinou o mandado com a mão tremendo. Mas antes de você descobrir o que estava escondido naquelas câmeras, antes de entender por que uma única frase dita demais mudou o destino de todos, existe um segredo que ninguém viu chegar. Um segredo que vai fazer tudo o que você pensava saber sobre essa história desabar como um castelo de cartas. Fique até o final, porque a última revelação é a que ninguém esperava. Existe um tipo de traição que não acontece da noite para o dia. Ela é construída tijolo por tijolo, mentira por mentira, silêncio por silêncio. E quando finalmente vem à tona, ela não explode. Ela implode. Devagar. Com uma precisão cirúrgica que faz doer muito mais do que qualquer confronto aberto jamais poderia. É exatamente isso que aconteceu com Gerluce. Não foi um crime de impulso. Foi um crime de amor. E essa é a parte mais perturbadora de toda essa história. Para entender o que está acontecendo agora, você precisa voltar ao começo. Não ao começo do crime, mas ao começo da ferida. Porque Gerluce não é uma vilã comum. Ela não age por ganância pura, nem por sede de poder. Ela age por sobrevivência. Por um instinto primitivo que qualquer pessoa que já foi deixada para trás conhece muito bem. O medo de ser invisível. O medo de não importar. E quando uma pessoa carrega esse tipo de medo por tempo demais, ela começa a tomar decisões que não consegue mais justificar nem para si mesma. A Delegacia. Aquela sala fria, com cadeiras de plástico e o cheiro de papel velho. É ali que a máscara começa a rachar. Gerluce chega acompanhada de Zenilda, sua advogada e sua escudeira, com aquele ar de quem tem tudo sob controle. Ela foi intimada, e ela compareceu. Isso já diz algo sobre a psicologia dela. Ela não fugiu. Ela entrou na boca do leão com a cabeça erguida, porque fugir seria admitir. E Gerluce nunca admite. Nunca. Frente ao delegado, frente a Paulinho e ao fiel Juquinha, ela anuncia com uma voz que tenta soar firme, mas que carrega nas bordas uma vibração quase imperceptível de nervosismo, que ela vai falar tudo o que sabe. Tudo. E já nessa declaração existe uma mentira embutida. Porque pessoas que realmente vão falar tudo, não precisam anunciar que vão falar tudo. Elas simplesmente falam. Paulinho conhece isso. Depois de anos como policial, depois de ter ouvido centenas de depoimentos, ele desenvolveu aquele sexto sentido que não te diz o que a pessoa está escondendo, mas te diz que ela está escondendo alguma coisa. E ele sente. Ali, naquele momento exato em que Gerluce começa a narrar a invasão da mansão, ele sente. Ela descreve a caminhonete. Descreve o grupo mascarado. Descreve a confusão. E então vem a frase. Aquela frase que ela não deveria ter dito. Pequena demais para um leigo perceber. Grande demais para passar pelo filtro de Paulinho. Ainda bem que as câmeras da rua não estavam funcionando. Ainda bem. 2 palavras. 2 palavras que abriram um abismo no meio daquele depoimento. Zenilda percebe na fração de segundo. Tenta tapear. Tenta dizer que a cliente se confundiu, que quis dizer outra coisa. Gerluce improvisa uma justificativa sobre a estátua, sobre o dinheiro escondido, sobre o vilão e sua sócia. E tecnicamente, a resposta faz sentido. Mas Paulinho não está ouvindo as palavras. Ele está ouvindo o padrão. E o padrão diz que ela sabe mais do que está contando. O padrão diz que ela estava lá. E ninguém percebe, naquele momento, o policial aleatório que entrou na sala sem pedir licença de verdade. Ninguém repara nas mensagens que ele digita no celular, rápidas demais para serem mensagens pessoais. Ninguém vê que cada palavra que Gerluce fala está sendo transmitida, em tempo real, para uma pessoa do outro lado da cidade. Para um vilão que está usando a polícia como seus próprios olhos e ouvidos dentro da delegacia. Esse é o nível de controle que esse homem tinha. Não bastava ele ter infiltrado a fundação. Não bastava ele ter comprado juízes, advogados, funcionários. Ele havia infiltrado a própria delegacia. E a pergunta que fica no ar, e que vai te acompanhar até o final desse vídeo, é: quantos outros agentes estavam comprometidos? Quantas outras investigações foram sabotadas antes mesmo de começarem? Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma armadilha está sendo ativada. Uma armadilha sofisticada, cruel, e que foi montada com uma paciência que chega a dar arrepio. A delegada Marisa aparece na casa de Viviane com um mandado de busca. E Viviane, que é farmacêutica, que trabalha de boa-fé na fundação, que não tem a menor ideia do que está prestes a acontecer, abre a porta como qualquer pessoa inocente abriria. Sem medo, sem preparação, sem advogado. Os policiais entram. Vasculam. E então um deles encontra os comprimidos. Aqueles comprimidos que Viviane jamais viu na sua vida. Aqueles comprimidos que foram colocados ali por mãos que ela conhecia, de alguém que tinha acesso livre à sua casa.
A cena do encontro é quase teatral na sua crueldade. O policial ergue os comprimidos como se fosse um troféu, e Viviane olha para aquilo com uma expressão que vai do espanto à incredulidade total. Ela chora. Ela grita. Ela repete que não tem nada a ver com aquilo, que alguém armou, que é uma injustiça. E as palavras saem desesperadas, reais, com aquela qualidade de verdade bruta que não pode ser ensaiada. Mas a delegada Marisa não está ali para ouvir. Ela está ali para cumprir o mandado. E mandados não têm ouvidos. Viviane é levada. E a câmera? Se você fechar os olhos e imaginar a cena, capta o momento exato em que ela passa pela porta da sua própria casa algemada, chorando, repetindo que não fez nada. É a imagem perfeita da injustiça montada com precisão industrial. É assim que funciona quando o vilão é rico, intocável, e tem décadas de prática em fazer os outros pagarem pelos seus crimes. Se você está tão indignado quanto eu com essa cena, e eu sei que você está, então faz um favor para mim. Clica no like agora. Não por mim, mas porque essa história merece ser vista. Porque Viviane merece ser vista. E enquanto você faz isso, me conta nos comentários. Você acredita que alguém dentro da delegacia estava sendo pago para cobrir o rastro do vilão? Porque o que vem a seguir vai confirmar seus piores medos. E vai dar nome a esse policial infiltrado. Leonardo soube da prisão da mulher que ama da pior forma possível. Pela notícia que se espalha como incêndio. E algo quebrou dentro dele naquele momento. Não da forma dramática que a gente imagina. Não com gritos e socos na parede. Quebrou de forma silenciosa, definitiva, como quando uma viga estrutural cede e o prédio inteiro começa a inclinar sem ainda cair. Ele invade a sala do pai com tudo. Com a raiva de anos acumulada, com o peso de ter tentado acreditar que havia um lado bom naquele homem, com a dor de quem amou um pai que nunca mereceu esse amor. E o vilão, como sempre, responde com deboche. Com crueldade calculada. Com aquele tipo de humilhação que só alguém completamente desprovido de empatia consegue executar com tanta facilidade. A pergunta sobre em qual ala do presídio Viviane ficaria, masculina ou feminina, foi dita com um sorriso. E esse sorriso foi o catalisador. O momento em que Leonardo deixou de ser filho e passou a ser adversário. O momento em que ele decidiu, com uma clareza que assusta pela sua frieza, que não teria remorso nenhum na hora de entregar o próprio pai. Mas Leonardo não é tolo. Ele sabe que acusações sem prova valem nada. Ele sabe que o pai tem dinheiro, tem influência, tem advogados de primeira linha e juízes no bolso. Então ele vai buscar as provas. E ele vai buscá-las no único lugar onde ainda tem acesso, dentro da própria fortaleza do inimigo. Por ser filho do dono, ele entra, pega o computador, acessa arquivos que nenhum funcionário comum jamais veria. Documentos que mostram o esquema inteiro, a casa de farinha, os comprimidos falsos, o dinheiro que circulava em paralelo enquanto a população recebia farinha de trigo achando que estava sendo tratada. É um nível de cinismo que ultrapassa a categoria de crime e entra na categoria de atrocidade. E então vem o celular. A senha era o aniversário do próprio filho. Pensa nisso por um segundo. O homem que usaria o próprio filho como escudo, como instrumento, como descartável, guardava os segredos mais sombrios da sua vida por trás de uma senha que era o dia em que esse filho nasceu. Existe nessa ironia uma crueldade que vai além da lógica. Leonardo abre o aparelho. Encontra as mensagens. O policial infiltrado. As conversas em tempo real durante o depoimento de Gerluce. E então ele encontra a gravação. Aquela gravação que o faz tremer. Que o faz dizer, com uma voz que mal consegue sair, que o pai pode ser a pior pessoa do mundo. Mas que isso ele não teria coragem de fazer. O que estava naquela gravação? Essa é a boucle ouverte. Esse é o fio que vai puxar tudo. Por ora, o que importa é o que Leonardo faz a seguir. E ele faz a coisa mais corajosa e mais autodestrutiva que alguém na sua posição poderia fazer. Ele vai até um blogueiro. Um daqueles que vive de babados, de revelações, de transmissões ao vivo que explodem o número de seguidores. E ele propõe uma entrevista. Ao vivo. Para milhões de pessoas. A transmissão começa. 10 milhões de pessoas assistindo. O rosto de Leonardo na câmera, com aquela expressão de alguém que já não tem mais nada a perder. E ele fala. Fala que o pai não é o benfeitor que todos pensam. Que o que é distribuído de graça para a população não é remédio. É farinha de trigo. Que havia um caso amoroso com a sócia. Que o dinheiro real dos comprimidos verdadeiros era embolsado enquanto o povo ficava sem tratamento. E então ele conta o que fizeram com Viviane. Ele conta com nomes, com datas, com detalhes que só alguém que estava dentro poderia saber. E o blogueiro, que começou a transmissão como se fosse mais um dia de fofoca, se vê no meio do maior escândalo da sua carreira, com os olhos arregalados e a voz falhando de tanto espanto genuíno. Na delegacia,
Paulinho assiste. E Jairo assiste ao lado. E o que eles veem naquele momento não é apenas uma entrevista explosiva. É uma prova. É Leonardo, filho do acusado, depondo publicamente, assumindo as consequências, abrindo mão de tudo que o sobrenome do pai poderia lhe garantir. Isso é juridicamente relevante. Isso é o suficiente para um pedido de prisão. E enquanto a equipe policial se mobiliza para ir atrás do vilão, algo acontece na sala de Paulinho que muda tudo. Uma perita entra com os vídeos das câmeras de segurança da rua. Aquelas câmeras que Gerluce havia dito que não estavam funcionando. Aquelas câmeras que, com um certo alívio mal disfarçado na voz, ela havia mencionado que ainda bem não tinham registrado nada. Elas registraram. Com qualidade parcial, com imagem granulada, com ângulo ruim, mas elas registraram. E o que elas mostram é Gerluce, combinando com o grupo mascarado antes da invasão. Antes de invadir Emma Mansal. Do lado de fora. Antes de tudo começar. Paulinho para. O vídeo continua. Mas ele para ponto existe um tipo de dor que não tem expressão facial adequada. Quando a realidade que você tinha construído internamente sobre uma pessoa colapsa de forma irreversível, o corpo não sabe como reagir. Porque não é apenas a descoberta de uma traição. É a descoberta de que todas as vezes em que você duvidou de si mesmo, em que se perguntou se estava sendo paranoico, em que cedeu às explicações dela e se convenceu de que era insegurança sua, você estava certo. Sempre esteve. Paulinho Cora. Sem vergonha. Na frente de Jairo e Juquinha, que tentam consolá-lo sem saber como, porque não há consolo possível naquele momento. Ele chora e fala que a mulher que ele achou que seria o grande amor da sua vida o usou. Que ela ficou com ele para ter acesso a informações policiais. Que ela nunca o amou de verdade. Mas mesmo no meio da dor, ele cumpre. Ele vai até a casa dela com Jairo e Juquinha. Ele chega. Ela se assusta ao vê-los. E ele faz o anúncio mais difícil da sua vida profissional e pessoal ao mesmo tempo. Ele aprendeu. Com a voz embargada, com as mãos que provavelmente tremiam dentro das luvas de procedimento, ele lê os direitos dela e a coloca no camburão. E antes de fechar a porta, ela diz que espera que ele a entenda um dia. E ele responde que não vai deixar de cumprir o seu trabalho. E fecha a porta. E sai de lá sem olhar para trás, porque se olhasse para trás, provavelmente não conseguiria continuar. Mas a história de Paulinho com Gerluce não termina ali. Porque o Paulinho policial e o Paulinho namorado são dois homens que precisam negociar entre si o que acontece a seguir. E o namorado não está disposto a simplesmente aceitar o que as câmeras mostram como a versão completa e final da história. Ele vai até Zenilda. Mas vai como namorado, não como policial. Ele deixa esse ponto explicitamente claro. Porque o policial já cumpriu o seu papel. Mas o namorado quer vingança. Não a vingança barata de quem foi traído. A vingança cirúrgica de quem acredita que existe uma verdade maior que ainda não foi revelada. E que vai encontrá-la. Zenilda fica impressionada. Não com a proposta em si, mas com o que ela representa. Ela diz que não é qualquer policial que passaria por cima do próprio juramento por amor a uma pessoa que acabou de ser presa. E ela tem razão. Isso não é fraqueza. Isso é uma forma radical de fé. Uma fé que talvez Gerluce ainda não mereça, mas que Paulinho escolhe oferecer mesmo assim. E então Paulinho vai atrás de Ferete. Seu Zenhao. Sem respaldo oficial. E ele se esconde na sala do vilão como um detetive particular que perdeu tudo que tinha a perder e por isso não tem mais nada a temer. E é ali, escondido atrás de uma cortina ou debaixo de uma escrivaninha ou em algum canto que a prepotência do vilão jamais iluminou, que ele ouve. Ferete e a sócia. Aos risos num primeiro momento, celebrando a prisão de Viviane. E então atenção. A sócia percebendo que algo está errado. Que Ferete está distante, nervoso, estranho desde o confronto com o rapaz que criou como filho sem saber que era filho de verdade. E ela pressiona. E ele cede. O rapaz é seu filho biológico. Ele teve um caso anos atrás com a mãe biológica dele. Não sabia que havia ficado grávida. Ficou sabendo só recentemente. E a sócia, que criou esse rapaz como se fosse dela, que o usou como peão, que o humilhou sistematicamente durante anos, descobre agora que o sangue do homem que ela chama de sócio e amante corre nas veias desse mesmo rapaz. Paulinho, no seu esconderijo, leva a mão à boca. Porque ele entendeu antes de todos os outros o que essa revelação significa em termos de dinâmica de poder. Esse segredo é uma bomba. E se for detonado no momento certo, no lugar certo, pode mudar tudo. Mas antes de ir embora, ele ouve mais uma coisa. Ferete ao telefone. Dando instruções sobre Paulinho. Usando o nome dele, o nome do pai dele, deixando explicitamente claro o que quer que aconteça. E Paulinho entende que agora não é mais ele quem está caçando o vilão. É o vilão que está caçando ele.
Ele sai dali e vai encontrar o rapaz e o médico que foi pai de escolha do primeiro. Ele conta o que descobriu. E a reação do rapaz, aquele jovem que passou a vida inteira sem saber de onde veio, que foi criado por uma mulher fria e manipuladora como instrumento de poder, é visceral. Ele pula da cadeira. Ele diz que não, que isso é impossível, que Paulinho está mentindo, que não faria algo assim, que o que ele fez para merecer esse tipo de revelação. E o médico fica paralisado. Porque ele e o vilão, que são inimigos declarados, que lutam em lados opostos há tanto tempo, agora compartilham um filho. A ironia é cruel demais para ser acidental. Parece que o universo tem um senso de humor sombrio que nenhum roteirista ousaria inventar. Mas o rapaz, depois de chorar, depois de ser amparado pelo único pai que ele reconhece como tal, toma uma decisão. Ele não vai apenas aceitar a revelação. Ele vai usá-la. Ele vai aparecer na fundação como um herdeiro que finalmente entendeu a extensão da sua herança. Não por amor ao pai biológico, mas para destruí-lo por dentro, usando as mesmas ferramentas que esse homem sempre usou: o poder, o nome e o elemento surpresa. E enquanto o rapaz cria o espetáculo na fundação, com terno e cabelo penteado e a gravata ajeitada com a postura de quem nasceu para esse momento, Paulinho entra pelas fundas. Troca o celular do vilão por um aparelho idêntico. Limpo por fora, mas carregado de armadilha por dentro. E sai de lá com um piscar de olhos para o rapaz, que entende o recado. O vilão, ao perceber que o celular foi resetado, arremessa o aparelho. Destrói o aparelho que ele achava que era o seu. Enquanto Paulinho, com o celular verdadeiro nas mãos, começa a vasculhar cada mensagem, cada áudio, cada arquivo. E encontra o que estava procurando. A prova sobre o desaparecimento do pai de Paulinho. As provas sobre o dinheiro lavado. As provas sobre a casa de farinha, os comprimidos falsos, o esquema inteiro. E ele sorri, com um sorriso que é cansado e aliviado e furioso ao mesmo tempo. E diz, para si mesmo, as 3 palavras que qualquer investigador espera o dia inteiro para poder dizer: peguei você. E agora, chegou a hora de resolver a questão que ficou aberta no começo de tudo. O que estava naquela gravação que fez Leonardo tremer? Que fez ele dizer que o pai poderia ser a pior pessoa do mundo, mas que aquilo ele não teria coragem de fazer. A gravação mostrava a extensão completa do envolvimento do vilão no desaparecimento de uma pessoa próxima. Uma prova que liga o nome do vilão diretamente a uma ordem dada, a uma ação tomada, a um crime que vai muito além de comprimidos falsos e dinheiro desviado. Uma gravação que transforma o vilão de empresário corrupto em algo muito mais sinistro. E que foi o combustível final que fez Leonardo aparecer ao vivo para 10 milhões de pessoas e destruir o próprio sobrenome em tempo real. Gerluce é inocentada. As provas mostram que sua participação, por mais que tenha existido, foi infiltrada por um contexto que a delegacia ainda precisa analisar com cuidado. Paulinho aparece na cela dela não como policial, mas como namorado. E lhe diz que ela é livre. E ela chora. Não de alívio apenas, mas de vergonha, de gratidão, e de algo que talvez seja o começo tardio de um amor que precisou passar pelo fogo para entender o próprio peso. O vilão é preso. Solto no mesmo dia, porque tem dinheiro e advogados e influência suficiente para transformar qualquer cela em passagem. Mas é uma vitória de curta duração. Porque o rapaz aparece na fundação com as ações nas mãos. Porque Gerluce chega deslumbrante, de vestido vermelho, aceitando o poder que lhe foi entregue. Porque na hora em que o vilão tenta reagir, a delegacia já está dentro da sala, com mandados na mão e algemas abertas. E Ferete é levado, junto com a sócia, junto com o comparsa que cumpria as ordens sujas. Gerluce vira presidente. E o que poderia ter sido apenas uma posse se torna um ato de justiça coletiva, assistido pelos funcionários que sobreviveram ao esquema, que continuaram trabalhando com boa-fé num ambiente podre por dentro. Agora, o que vem a seguir? 3 caminhos possíveis, 3 teorias que merecem atenção. Primeiro, o vilão vai usar sua rede de influência para reverter a prisão mais uma vez, mas dessa vez a resposta virá de dentro da própria fundação. Gerluce, agora no poder, vai encontrar documentos que o sistema jurídico não tinha acesso antes. E vai entregá-los de forma que não haja habeas corpus possível. Segundo, a revelação sobre a paternidade do rapaz vai escalar para além da fundação. A mãe biológica, que entregou o filho sabendo quem era o pai e quem seria a pessoa que o criaria, vai ter que responder por isso. E essa resposta pode mudar a percepção de quem é vítima e quem é algoz nessa história. Terceiro, aquela gravação no celular. A que fez Leonardo tremer. Ela ainda existe. Ela está nas mãos de Paulinho. E ela vai surgir no momento em que o vilão achar que finalmente conseguiu escapar de tudo. Porque é sempre assim. O último segredo é sempre o que destrói de vez.
E sobre o policial infiltrado, aquele que transmitia o depoimento em tempo real. Ele ainda está na delegacia. Ainda usa o mesmo uniforme. Ainda senta na mesma cadeira. Ainda sorri para os colegas nos corredores. Por enquanto.